Olá! Semana passada nós estudamos como escolher os melhores caminhos para a nossa vida. E hoje nós queremos ver na prática, na hora da escolha, da decisão, na hora da tomada de decisão, como escolher o melhor caminho. Você está no Drops do Céu, gotas de luz para a sua vida. Hoje vamos falar sobre caminhos, escolhas e decisões. Duas dicas importantes para quando chegar no momento da tomada da decisão, a gente saber qual a melhor. Então, vamos lá. Tomada de decisões são as coisas mais difíceis da vida, nem todos têm facilidade nisso. E quando nós tomamos decisões erradas, as consequências, elas podem ser bastante cruéis, elas custam caro. Recursos, dinheiro, tempo, relacionamentos, alegrias e sofrimentos, às vezes tomadas de decisão na hora errada ou de maneira errada não tem volta. Para isso, então, separamos hoje duas dicas para dar para que a gente possa acertar neste momento tão difícil e tão importante da vida. A primeira dica: diz a palavra de Deus que os caminhos de Deus são perfeitos, que os seus caminhos são mais altos, mais sublimes do que os nossos, e por isso nós devemos dar a Ele o crédito do melhor caminho. Deus enxerga longe, Deus sabe o depois, Deus sabe o amanhã, nós não sabemos nada disso, e em meio a lutas, nós podemos confiar nele. Mas para isso, não é? E para que Ele possa executar esta bênção na nossa vida, não é? Nós precisamos ponderar os nossos caminhos à luz do dele. Estudamos isso semana passada. Diz a palavra em Provérbios 14:12, há caminhos que parecem retos, certos, direitos ao homem, mas no seu fim conduzem para a morte, não é? Ainda no capítulo 4 de Provérbios, versos 26 e 27, pondera a vereda dos teus pés, ou seja, estabeleça para você um caminho correto e todos os teus caminhos sejam bem ordenados, diz a palavra. Não te inclines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Esse não se incline, né, nem para a direita, nem para a esquerda, ele representa aquilo que a palavra de Deus chama de temperança, aquilo que tem a ver com equilíbrio, a gente colocar um foco e seguir o caminho de Deus sem nos desviarmos por gente falando, coisas que acontecem, situações. Nós temos um foco, nós confiamos em Deus e vamos seguir os seus caminhos, não é? Vamos ter esse equilíbrio, esse domínio próprio, essa temperança. Precisamos ponderar os nossos caminhos. Quando eu era garoto, nós cantávamos uma musiquinha que aprendemos dos índios, dos indígenas, né? Que diz que cada passo que dás pelas sendas onde vá, há um Deus que te vê, não é? Deus te vê, olha bem pela senda onde vais. Deus te vê, enganá-lo jamais poderás. Interessante, eu cantava isso quando era bem adolescentinho, não é? Os caminhos do homem, diz a palavra de Deus no Provérbios capítulo 5, estão perante os olhos, diante dos olhos de Deus. Ele examina todas as suas carreiras. Ou seja, Jesus sabe o que nós estamos fazendo e qual é o desejo, a inclinação do nosso coração. Então, se nós queremos acertar, a primeira dica, vamos acertar primeiro com Deus, porque Ele tem o melhor caminho, não é? Jesus mesmo falou assim: procure entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, por essa porta larga, por esse caminho largo. E porque estreita é a porta e apertado e difícil o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Sejamos nós estes que vamos com esta consciência procurar os melhores caminhos e andar de acordo com os mandamentos, os ensinamentos e a direção de Jesus para as nossas tomadas de decisão. A segunda dica é mais prática. Tá, ok. Como nós tomamos decisão? Eu faço ou Deus faz? Eu acho que essa é uma grande dúvida que paira sobre todos e hoje nós vamos tentar responder de uma certa forma estas dúvidas.
Deus concede duas maneiras para nós enfrentarmos as encruzilhadas da vida, né? Os momentos difíceis que vêm sobre nós para a melhor tomada de decisão e escolha dos melhores caminhos. A primeira condição, nas situações e decisões que cabem a nós tomarmos, Deus nos prepara para isso. E a segunda, quando necessitamos que o próprio Jesus intervenha e guerreie por nós. Isso está no Salmo 144. Olha esse texto que é importante para a sua vida. Louvado seja o Senhor, diz o salmista, minha rocha, porque Ele treina minhas mãos para a guerra e dá aos meus dedos habilidade para a batalha. Ele é meu aliado infalível e minha fortaleza, minha torre segura e o meu libertador. Ele é meu escudo em quem me refugio, faz até com que nações se sujeitem a mim. Então aqui, novamente, em dois versículos, o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 144 de Salmo, ele dá as duas situações, não é? O que ele diz? Bom, o que ele diz é que ele me treina, ele prepara as minhas mãos, prepara a minha mente, prepara quem eu sou para aquelas batalhas, para que eu batalhe as batalhas que eu terei que batalhar por mim mesmo. E na segunda parte do segundo versículo, no versículo 2, ele diz, sim, mas ele é meu aliado infalível, a minha rocha, e ele faz até com que nações se prostrem diante de mim. Bom, esta parte não é minha. Eu não tenho esse comando, eu não tenho esta força, não é? Então, vamos lá. Jesus não vai fazer a parte que ele me treinou para fazer, e eu não tenho a mínima condição de fazer a parte que só ele pode fazer. Então, vamos explorar melhor estas duas situações, nas situações e decisões que cabem a nós tomarmos. Primeira situação. Deus usa todo o treinamento que Ele nos concedeu durante a vida, ou seja, desde que você nasceu, você foi sendo treinado por Deus. Todas as situações, os treinamentos, os relacionamentos, tudo que você foi passando na vida, foi uma preparação para que você pudesse tomar decisões que viessem à sua frente, não é? Para ter o bom senso da tomada de decisão, porque bom senso é uma palavra forte que nós devemos ter, não é? Então, nosso emprego, nossa escola, nossa experiência, as pessoas que nós conhecemos, tudo isso faz e fez parte de um arcabouço que Jesus fez na nossa formação do nosso caráter, não é? Para nós enfrentarmos o que vem pela frente. Mas às vezes nós topamos com situações e ataques que são muito maiores do que nós podemos enfrentar e suportar. E aí, contra essa, nós não temos chance. E nesse momento, o seu poder e o seu favor entra diante de nós e toma conta, não é? Nós vamos ver isto, né? Jesus batalhando as suas batalhas por nós, né? Nesse caso, o versículo 2 diz, temos um aliado infalível, nossa fortaleza, minha torre segura e meu libertador, meu escudo em quem me refugio, faz com que as nações se sujeitem a mim. Olha que lindo isso, né, gente? Então vamos lá. Vamos para o primeiro caso. Quando eu tenho que agir. Como eu disse, nós vamos e usamos as nossas mãos, nossas habilidades, a formação da nossa vida, nossas potências, diriam os filósofos, para atingir os nossos objetivos. E aí o Senhor usa tudo isso para que a gente tenha esse bom senso e saiba qual direção tomar. Então, nós vamos diante de Deus, colocamos a situação e falamos, Senhor, o que o Senhor está me indicando a fazer é isto, e eu vou tomar esta decisão baseado no que o Senhor me formou, no bom senso que o Senhor colocou. E a gente coloca isso diante de Deus em oração e fala para Ele, Senhor, se não é assim, me ajuda, me livra, fecha essa porta ou abre a outra, mostra-me, Senhor, para que eu não entre numa fria. Esta é uma oração que nós podemos fazer. Agora, quando situações vêm sobre nós que nós não temos controle sobre elas, aí Jesus deve guerrear as nossas batalhas. Se vocês forem lembrar, há 2 semanas atrás, nós falamos sobre o livramento do povo de Deus que estava cercado, não é? Havia lá
uma fome tal que estavam vendendo lá coisas mínimas por um dinheirão. E um profeta trouxe a palavra dizendo: amanhã tudo vai ser barato. E um general daquele exército falou: não, de jeito nenhum, isso, nem que Deus fizesse janelas no céu isso aconteceria. Então, nesse momento, o profeta falou: então você vai ver com os olhos, porque você não creu, mas você não vai provar disso. E ele morreu porque ele foi atropelado pelo povo. Vá lá, 2 semanas atrás, pega essa palavra e você vai ser abençoado. Mas como Deus fez isso? Então, lendo esta palavra no texto, Deus fez vir um barulho, olha só, gente, um barulho de galope de carros de guerra no arraial dos inimigos, de tal maneira que eles falaram: eles estão vindo contra nós. Eles contrataram outros guerreiros e eles fugiram esbaforidos ao serem confundidos por Deus, né? Deus confundindo os nossos inimigos. Pois é, mas isso não é uma questão só daquele texto lá de 2 Crônicas, capítulo 7. Tantas vezes nós lemos o Senhor dizer: esta batalha vocês não vão ter que batalhar. A batalha é minha. Estejam quietos, estai quietos e vejam o livramento do Senhor. Os exemplos da Bíblia são muitos. Davi e Golias. Como Deus operou sobrenaturalmente na vida de um pequenino garoto contra um gigante. Moisés e os exércitos de Faraó. O maná no deserto que Deus fez. A água que correu da rocha no deserto. Josué enfrentando 66 nações poderosas, fortalecidas, não é? E nas suas cidades muradas, não é? Josafá, Ezequias, Paulo e Silas na prisão, e um terremoto foi lá abrir a prisão para eles. Pedro escapando da cela pela mão de um anjo. Quantas situações sobrenaturais Deus operou e Deus opera e performa em prol dos seus ainda hoje. Os seus milagres não são só para aquele tempo, são para hoje também. Para quem? Para aquele que crer e que colocar diante de Deus, reconhecer que as suas decisões agora não vão valer mais, tem que valer as de Deus. Jesus, batalha a minha batalha agora, Senhor. Tu és presente, Tu és meu socorro, Tu és a minha fortaleza. Então, nesse tempo, nós vamos recorrer a Ele, não é? A Bíblia fala assim que Ele é socorro bem presente em tempo de angústia. E eu estava lendo sobre essa questão de esteja quieto e veja o livramento do Senhor. Está lá em Êxodo capítulo 14, mas estão vários os textos, não é? 2 Crônicas 20, né? Ele fala assim: vocês não terão que lutar, tomem as suas posições, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Um absurdo, né? Se você for pensar que na tomada de decisão, com as suas mãos, você vai ficar parado, não é? Mas há momentos que Deus fala: fica quieto, meu filho, deixa eu agir. E quando Deus age de maneira poderosa. E ainda ele completa: não se assustem, nem tenham medo, saia para enfrentar amanhã, pois o Senhor está com vocês. Esse estar quieto, ele pode ser contemplar, não é? Veja só, como Deus estivesse falando, veja só o que eu vou fazer. Ou também pode ser assim: para de falar, para de se vitimizar, creia, espere, veja Deus agir conforme Ele prometeu. Então, às vezes, nós falamos: não, Deus vai atuar, só que nós ficamos que nem barata tonta, que nem gente desesperada, para cima e para baixo, correndo. Gente, no momento que o Senhor disser: a batalha é minha, não é sua, agora é hora da gente esperar nele, não da gente sair desesperado, não é? E eu me lembrei de alguns estudos lá atrás que nós fizemos. Se você procurar no nosso canal, você vai achar, sobre graça, bênção e favor, não é? Quando o Senhor prepara as nossas mãos e os nossos dedos para a guerra, isso é graça, é Deus nos concedendo sermos treinados para enfrentarmos as batalhas da nossa vida. Quando uma vitória vem sobre nós, através dessa mesma habilidade que o Senhor nos deu, isto é bênção, não é? Mas quando Deus batalha por nós, sem que nós coloquemos as nossas mãos, isto é favor. Deus, no tempo de Davi, dava dicas sobre o seu inimigo. Olha, vá por aqui. Não. O exército está vindo por lá. Então não vá por aqui, vá por ali. Há textos, há citações
e não é uma só, em que Deus envia abelhas gigantes para atacar o inimigo que estava fugindo. Vespões, a Bíblia diz. Trovões, raios, relâmpagos, granizo, pedras do céu. Leões saíram para defender o povo de Deus. Ursos, Deus tem todo o poder. Deus acalma o mar. Deus faz com que o cego veja. Deus abre as portas. Deus abriu o mar, não é? Ruídos de exércitos, como nós lemos lá. Este é o favor de Deus. Nós jamais faríamos isso. Mas às vezes, diante da necessidade da batalha, nós precisamos que as poderosas mãos de Deus atuem. Por quê? Porque o nosso Deus é todo poderoso. Ele muda tempos e estações, estabelece reis e remove reis. Por isso o capítulo 13 de Hebreus fala assim: por isso podemos dizer com toda confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possam fazer os simples mortais, os homens. Então, meu querido, está aí as dicas para você enfrentar as suas decisões a tomar. Quando for a tua hora, saiba que Deus te treinou e te deu bom senso. Busque na palavra de Deus, busque conversar com Ele e haja de acordo com o bom senso que Deus te deu. Mas, se a batalha é grande demais, coloque diante de Deus, coloque nas mãos de Deus e veja o livramento do Senhor. Esteja quieto, não é? Confie para que você possa ver o Senhor tomar a decisão por você e abrir as portas que você jamais teria chance de abrir, fechar aquelas que você não teria chance de fechar. E que Deus abençoe a sua semana. Eu vou orar. Senhor amado, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor ao mesmo tempo nos capacita, Senhor, e ao mesmo tempo abre portas para nós. O Senhor atua pela graça, nos formando pessoas válidas, Senhor, espiritualmente presentes, vivas, Senhor, em comunhão contigo. Também, Senhor, o Senhor promove grandes bênçãos, grandes vitórias na nossa vida. Eu tenho tantas para contar em que o Senhor atuou, abençoando a obra das minhas mãos. E também, Senhor, eu tenho muitas histórias para contar, como estas da palavra, em que eu não tinha a menor condição. Não estava preparado para isso, e o Senhor foi e reverteu situações que pareciam impossíveis. Só o Senhor é capaz de fazer isso. Então aí está o teu favor, Senhor. Por isso nós te agradecemos nesse dia. Gratos por tudo, Senhor, porque o Senhor é o Deus que batalha por as nossas batalhas, defende a nossa causa e por isso falamos, o Senhor é meu ajudador, não temerei o que me possam fazer os simples mortais, os homens. Ô Senhor, recebe a nossa gratidão e que possamos colocar os nossos corações diante de Ti desta maneira, em nome de Jesus. Amém. Querido, esta é a palavra que Deus preparou hoje, que Deus te abençoe na tomada de decisão que você precisa tomar. Se você gostou, curta, envie a sua palavra, assine lá o nosso canal para que você receba as mensagens do céu, não é? As gotas do céu, gotas de luz sobre sua vida, em nome de Jesus. Amém.